nosso amigo e nosso convidado ilustre essa noite é Ayrton Eduardo de Castro Bastos, vice-presidente do Sindifisco, um dos elaboradores dessas 10 medidas ou 10 propostas tributárias emergenciais para o enfrentamento da crise provocada pelo Covid-19, dirigente sindical, conhecido por todos, grande conhecedor da parte tributária do Brasil. Seja bem-vindo à nossa live, onde nós vamos falar dessas propostas. Obrigado, doutor Zilan. É uma satisfação aqui podermos fazer esse debate sobre as 10 medidas tributárias emergenciais. Queremos também agradecer em nome do Sindifisco Nacional o convite pela Maritime Law Academy por disponibilizar esse espaço extremamente qualificado em função do seu público-alvo e também cumprimentar aqui os internautas que estão nos seguindo nesse momento. O Ayrton, antes de a gente entrar nas medidas propriamente ditas, eu gostaria de entender qual foi o processo de elaboração delas, como é que surgiram as ideias que acabaram virando essas propostas. Certo. Foi em reunião de representantes de entidades que congregam os auditores fiscais a nível federal, estadual e municipal, pensando em maneiras, em formas relacionadas à questão tributária que pudessem contribuir para que o país consiga passar com o menor estrago possível por esse momento tão difícil de pandemia que envolve o mundo e, obviamente, que também atingiu o nosso país. Eu queria, então, vamos examinar cada uma delas, que eu acho que são 10 propostas interessantes, embora a gente possa, inclusive, fazer alguns comentários, etc. Vou pedir perdão a quem estiver assistindo, porque a minha área de especialidade não é o tributário, e isso me permite fazer perguntas bobas. Isso que é bastante interessante. Ayrton, a primeira... Doutor Zilan, sim, pois não. Se me permite, pois não. Antes da gente entrar diretamente nas propostas, sim, pois não. Eu não sei como é que vai ficar nosso tempo agora. Nós perdemos um tempinho aí no início. A princípio nós temos 60 minutos ainda, porque nós recomeçamos agora. Ótimo. Bom, o objetivo dessas medidas foi tentar conciliar as demandas provenientes dessa calamidade pública na saúde, sim, com os reflexos na economia, né? A escassez de recursos provenientes dessa abrupta queda na atividade econômica e, obviamente, que com reflexos na arrecadação dos impostos, na arrecadação da União, dos estados e do município. Buscou-se, então, cirurgicamente identificar aqueles segmentos que mantêm ainda sua capacidade contributiva, seja pelo acúmulo de patrimônio durante as últimas décadas, ou seja, por estarem conseguindo manter as suas atividades, mesmo apesar da crise, e algumas até conseguindo ter ganhos em função dessa situação toda. Por outro lado, buscou-se também identificar desonerar aquelas empresas que estão sentindo mais fortemente os reflexos dessa crise. Da mesma forma, proteger as pessoas de baixa renda e proteger os empregos formais. O contingente de indivíduos no mercado informal no Brasil é muito grande e eles também serão beneficiados pelo conjunto de receitas gerados por esse setor da sociedade com maior capacidade contributiva. Tudo isso sem gerar um aumento na carga tributária que possa significar, que possa inviabilizar a retomada da atividade econômica. Nós ressaltamos que as medidas não esgotam as possibilidades no campo tributário e também elas não minimizam a necessidade de uma reforma estrutural no nosso sistema tributário, de modo a atingir com menor peso o consumo, aliviando, então, melhorando o ambiente de negócios, facilitando o ambiente de negócios e incidindo mais sobre capital e sobre renda nos moldes
que acontece com as economias dos países mais desenvolvidos. A arrecadação proveniente dessas medidas tem-se uma estimativa de que possa chegar a 234 a 267 bilhões de reais no intervalo de um ano. E essa arrecadação ela deverá ser dividida entre União, estados e municípios. É claro que nós estamos falando de medidas emergenciais, porque falar em reforma tributária no meio de uma crise é, de certa forma, algo um pouco temerário, porque eu acho que é uma coisa que nós precisaríamos pensar bastante, embora nós estejamos plenamente de acordo que uma reforma tributária, aliás, já passou do tempo, nós já precisamos fazer isso, sobretudo para simplificar, porque não é só o tributo, que inclusive tem aquela velha frase, né, não existe mais nada mais certo do que a morte e impostos, né? Isso é para todo mundo. Mas uma que possa simplificar a atividade econômica. Mas subjacente a isso tem a ideia de que tipo de país nós queremos, se é um país onde a presença do Estado seja mais forte ou um país onde haja a presença da atividade privada. E eu acho que é importante que essa análise, essa discussão seja feita na casa adequada, que é a Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. Mas vamos passar as medidas, dizendo a todo mundo que está nos assistindo, que ao final o vídeo vai para o YouTube da MLaw, e junto lá nós vamos colocar ali 2 links de uns vídeos feitos por vocês da Receita Federal, que são 2 vídeos interessantes que relatam um pouco da atividade de vocês durante esse período, que aliás, é uma atividade que merece, inclusive, parabéns, nós estamos vendo isso na atividade dos portos, o engajamento para que haja uma certa velocidade, sobretudo nas questões importantes para o Covid. Eu acho que a primeira medida proposta, eu acho que não tem discussão, eu acho que não tem nenhum debate contrário, era uma medida extremamente interessante, que é a seguinte: a isenção total para micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional. Eu acho que essa é uma medida, uma proposta extremamente interessante, que atinge exatamente aqueles que estão hoje sofrendo muito mais pela crise. Gostaria de comentar alguma coisa? Essa primeira medida, ela visa justamente desonerar aqueles segmentos que são, obviamente, mais fragilizados nesse momento, e no limite de até 1,2 milhões de reais de receita, porque as empresas do Simples, o limite é um pouco maior. Então, nós procuramos limitar a esse valor de 1.200.000 reais de faturamento, e também apenas naqueles meses em que o faturamento for inferior a 20% do faturamento em igual mês do ano anterior. Ou seja, não é simplesmente pegar esse segmento de até 1.200.000 reais de faturamento e desonerar totalmente. Aquelas empresas que continuarem mantendo o seu faturamento no mesmo nível do ano anterior não têm a necessidade de ter esse tipo de incentivo. Então, naqueles meses em que ela tiver um faturamento inferior a 20% ou mais do mesmo período do ano passado, fica isenta de pagamento do tributo naquele mês, e existe também uma contrapartida para isso. Qual é a contrapartida? É exatamente a manutenção dos empregos. O governo ele costuma fornecer benefícios fiscais sem que haja nenhuma contrapartida. Então, uma das características dessa proposta é justamente que se mantenha os empregos. E um outro limite que está colocado nessa proposta é que o valor dessa desoneração é até o valor da folha de salários. Ou seja, tem o primeiro limite, que é que seja o faturamento inferior a 20% ao mesmo período do ano anterior, e também que seja até o limite da... Perfeito. Na realidade, eu gostaria muito... nós tivemos aí um pequeno delay, mas o que eu gostaria muito em relação a essa proposta é que ela fosse ampliada, porque eu acho que não é somente a questão da desoneração nesse período, mesmo porque com a própria queda de faturamento já há normalmente uma redução do imposto a pagar, mas a questão também é da retomada
e recomeçar. A economia deu uma parada, é como se o motor tivesse parado do carro, nós precisamos ligar ele de novo para que ele volte a funcionar. Talvez a pequena a micro e pequena empresa precisem de um suporte talvez um pouco maior. Eu acho que essa proposta poderia ser ampliada e pelo impacto que ela tem de 20 bilhões, se nós encararmos isso no total do orçamento geral que nós estamos vendo por aí, pode ser que seja uma medida bastante interessante. Se vocês puderem analisar isso, seria ótimo. Então, como uma proposta, elas são propostas transitórias, elas não são propostas estruturais, elas foram pensadas para o período de 1 ano. Perfeito. A segunda medida já é uma medida que aí a gente pode debater um pouco mais, porque ela já enseja uma série de questionamentos. A segunda medida seria a redução ou eliminação da arrecadação compulsória para o sistema S, provocando a desoneração sobre a folha de pagamento. Eu tenho umas críticas a fazer, mas eu vou aguardar a sua posição. Tá. Essa também é um dos objetivos da desoneração da folha, justamente para que proporcione a essas empresas ultrapassarem, né, esse período tão complicado. E aí, nós não estamos propondo o fim dessas contribuições. Elas deixariam de ser compulsórias. Ficaria a cargo das empresas, em conjunto com essas entidades, com os componentes do sistema S, poderem se ajustar e estabelecer a contribuição. Porque nós entendemos que aquelas empresas que estiverem com muita dificuldade, qualquer contribuição faz falta, faz diferença. Então, essas empresas poderiam não contribuir com nada. E aquelas que têm ainda, que mantêm uma capacidade contributiva, fariam um convênio com essas entidades e continuariam contribuindo. Nós entendemos que é mais viável, até para o próprio Sistema S, que essas empresas consigam sobreviver a esse período e que voltem a contribuir, do que simplesmente em função de uma carga de contribuições que, nesse momento, as sufocariam, elas fechem e deixem de contribuir para sempre, né? Elas simplesmente deixem de existir. A minha posição em relação à efetividade e à importância dessa contribuição para a manutenção de uma série de atividades que são extremamente importantes para a indústria. Nós estamos vendo aí, através dos noticiários, que a indústria tem colaborado extremamente no país todo com o reparo de equipamentos de respiração, até a fabricação de álcool em gel e distribuição. Nós temos aí também a questão de um dispersadores que foi inventado, sobretudo aqui no Senai Cimatec, aqui na Bahia, que foi um dos precursores desse equipamento, colocando na entrada de hospitais e alguns equipamentos públicos para poder fazer a desinfecção. Além disso, o Sistema S provoca um treinamento extremamente importante da mão de obra da indústria, que é fundamental, inclusive, para o processo de retomada. E, além disso, essa contribuição já foi reduzida em aproximadamente 50% no passado. E ela representa hoje algo em torno de 2%, 2 ou 3%, se não estiver enganado. Não é isso? Certo. Nós reconhecemos a importância dessas empresas, dessas entidades, né, o SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, a importância da formação de mão de obra para que o trabalhador possa entrar no mercado ou se aprimorar dentro do mercado. Mas, como nós dissemos ao início, todas essas medidas elas são transitórias, elas não são permanentes. Então, passado esse momento de crise extrema, que se volte, então, com essa contribuição. Pode até ser novamente compulsória. Mas o governo ele vem realmente tentando diminuir a carga sobre as empresas, tanto que no início do governo eles tiraram aquela contribuição compulsória sindical. Não é? É verdade que muitos sindicatos não conseguiram, não, estão com muita dificuldade de se manter, mas aqueles sindicatos em que as categorias que são representadas conseguem perceber o trabalho que é desenvolvido, esses sindicatos estão também conseguindo se manter.
Ou seja, nós temos certeza de que essas empresas desse sistema, juntamente com as confederações, né, que lhes dão suporte, conseguirão também achar formas de estimular a participação daquelas entidades, daquelas empresas que continuam mantendo a capacidade contributiva e continuar mantendo o sistema operante até que se passe esse momento. A mesma filosofia devia ser aplicada aos tributos, que aí a gente veria o governo mostrando a importância de pagamento voluntário para contribuir com a função do governo. Isso seria fundamental, embora a gente saiba que é um pouco difícil. Agora, a terceira medida já é uma medida... Só um comentáriozinho em cima disso aí. Pois não. A gente não pode confundir os institutos de tributo com essa contribuição para o Sistema S. O tributo, ele é compulsório, sempre foi, desde que surgiu, né, desde que a sociedade se organizou e agruparam ali uma meia dúzia de pessoas que existe o tributo para se manter aquela estrutura de sociedade em funcionamento. Então, o tributo ele tem essa característica de ser compulsório e ele, o fruto da sua arrecadação ele é dividido com... Ele é para que se possa aplicar as políticas públicas em benefício de toda a sociedade, diferentemente dessa contribuição que é para um setor específico. Perfeito. Perfeita a sua intervenção, mas eu ainda acho que numa sociedade desenvolvida, não precisaria ser compulsório, as pessoas teriam de bom grado a vontade de contribuir para o governo quando ele faz os trabalhos muito bem feitos. Agora, a terceira medida proposta já é uma proposta que gera uma certa pensamento, talvez algumas polêmicas que a gente pudesse levantar também. A terceira medida proposta é a seguinte: utilização da taxa de câmbio de 31/12/2019 para o cálculo dos tributos incidentes sobre a importação. Isso provocaria uma desoneração muito grande e sensível das importações, não é? Exato. Não é justo que o governo aumente a sua arrecadação em cima de um aumento extraordinário do câmbio. Então, a nossa proposta é que o câmbio, para efeito de importação, apenas para efeito de pagamento de tributos, e não para efeito de contratos, ele fique fixado lá no câmbio de 31/12/2019, no valor de R$ 4,013 o dólar. Isso vem realmente a facilitar no campo tributário a essas empresas que se utilizam muito da importação, seja para o comércio direto, através do varejo, seja na importação de insumos para a produção industrial. Então, é uma das propostas no âmbito da desoneração que entendemos justo, porque é um momento em que esse câmbio ele tem uma flutuação fora do normal, fora da curva, por uma situação emergencial, estrutural, extraordinária, que inclusive não está na conta de arrecadação do governo. O governo jamais esperou arrecadar com um câmbio num patamar desses aí. Mas aí a questão que a gente pode debater é que o imposto de importação ele não tem uma função propriamente arrecadatória, ele tem uma função regulatória do sistema de comércio exterior, provocando inclusive a possibilidade de manutenção de indústrias no nosso país e também regulando para que não haja exportação de empregos. E essa medida acaba também afetando a outros produtos, como produtos de consumo, que acaba exportando divisas ou receitas. Isso poderia provocar uma crítica. Além do mais, o governo não me parece que tomou algumas medidas já em relação a isso, desonerando a importação de determinados produtos ligados à área médica e às necessidades específicas, não é assim? Certo. Na verdade, os tributos que incidem na importação não é apenas o imposto de importação. Tem também o IPI, tem a COFINS, tem o ICMS. Inclusive, com base nessa nossa proposta, já existe um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Celso Sabino, do Pará,
mas ele trata apenas dos tributos da esfera federal, né? O imposto de importação, o IPI e a COFINS, a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, realmente, ao se tributar, ao se aliviar essa contribuição em cima dessa margem alta do câmbio, o reflexo que se traz para dentro do país não chega a ser um reflexo maligno, maléfico, até porque os contratos que estão sendo firmados por essas empresas para importação já estão deveras onerados pela própria taxa de câmbio, pelo próprio valor do dólar, que hoje está muito alto. Perfeito. De qualquer forma, a gente tem que avaliar também o impacto que isso teria na indústria nacional, porque com essa situação nós precisamos também proteger a nossa indústria e também nós estamos vendo que esse processo global e vai haver uma modificação do processo de entendimento moderno do que seria a globalização. Inclusive, algumas indústrias estão agora pensando não só nas questões logísticas do just in time, mas just in case, né? Porque a questão é efetivamente termos um país consolidado, estruturado, para sobreviver à crise e para ultrapassá-la. Isso talvez seja o mais importante a longo prazo. Agora nós podemos passar para o quarto e talvez o mais polêmico de todas as propostas, que seria o seguinte: o estabelecimento do imposto sobre grandes fortunas em caráter permanente, mais um empréstimo compulsório sobre a mesma base em 2020. Esses aí já é um tema bastante polêmico, acho que a gente pode pensar um pouco mais sobre ele. O imposto sobre grandes fortunas, ele está previsto na nossa Constituição de 88. Então ele tem essa previsão e até hoje não se conseguiu implementar esse imposto no nosso país. Não imagino por quê. Obviamente que as forças que atuam dentro do Congresso, né, elas emanam da sociedade, e que aqueles que têm um maior poder econômico, obviamente que têm uma capacidade maior de influenciar nas casas parlamentares. O que se está tentando com essa medida? Sim. O IGF, ele tem que respeitar, por ser imposto, ele tem que respeitar o princípio da anterioridade. Ou seja, só poderia começar a ser cobrado a partir do ano que vem. E como essas medidas têm o caráter emergencial, optou-se também pelo empréstimo compulsório nesse período, que ele já tem a possibilidade de entrar em vigor imediatamente. A grande discussão que se tem é sobre o percentual, sobre a dosagem desse imposto sobre grandes fortunas. Na proposta que nós apresentamos, ele varia de até 3%, uma alíquota de até 3%, com uma carga efetiva de 2,5%. Ou seja, não é um imposto que vá realmente agredir o patrimônio ou a renda dos mais beneficiados, digamos assim, né, da nossa sociedade. Essas alíquotas sendo, inclusive, também nesse aspecto, o deputado Celso Sabino apresentou também um projeto de lei e no projeto dele ele colocou as alíquotas de 1% entre o patrimônio de 20 a 50 milhões, de 50 milhões a 100 milhões, 2%, e acima de 100 milhões, 3%. Já está, inclusive, tramitando no Congresso Nacional. Então, nós entendemos que o imposto sobre grandes fortunas, quais são as polêmicas que normalmente se tem e que até hoje impediram que ele fosse implementado? É o risco de que os endinheirados levem o seu patrimônio para fora do país. Isso é uma das minhas questões. Nós achamos extremamente difícil que isso aconteça. Primeiro que o patrimônio deles está no Brasil. Tem muitos que estão na camada, né, nos considerados milionários, bilionários, que atuam no setor do agronegócio, por exemplo. É muito difícil ele pegar o patrimônio, a fazenda dele daqui e transferir para um outro país. Também tem as indústrias que estão estabelecidas aqui.
não é... Se essas indústrias se deram bem em nosso país, se elas cresceram, foi justamente porque o ambiente interno favoreceu a esse desenvolvimento. Um setor que vem irremediável, ano a ano, conseguindo ganhos sempre progressivos, que é o setor do sistema financeiro. Os bancos não vão transferir as suas agências daqui do Brasil para outro país. Ou seja, essa transferência patrimonial, ela não é tão simples e na verdade, ela é bastante complexa. E um outro detalhe, que esse diz realmente a respeito à questão tributária. Os outros países, por exemplo, os países da OCDE, todos eles tributam as grandes fortunas, à exceção da Estônia, se não me engano. E aqui, dos países ricos, do qual o Brasil faz parte, só o Brasil que não tributa as grandes fortunas. Então, para se levar esse patrimônio para um outro país que tem uma tributação, inclusive, maior do que a do Brasil, a gente não vê esse aspecto. E um outro detalhe, ao se levar esse patrimônio para outros países, na hora de fazer essa transferência patrimonial, seja por doação ou seja por herança, como o Brasil tributa muito pouco o seu patrimônio, aqui o TCMD ele tem a alíquota máxima de 8%. Essa também é uma outra medida de vocês, eu queria explorar ela um pouco mais adiante. Tá. Só para acabar de ilustrar, então, a alíquota média praticada pela maior parte dos estados é de 4% aqui no Brasil, desse imposto de transmissão casa-mortes e doação. Ou seja, ao levar esse patrimônio lá para fora, no momento de fazer a transferência para os seus descendentes, ele não vai achar uma condição tão favorável como a gente tem aqui no nosso país. Então, essa discussão de que não se pode implementar no país esse imposto porque ele pode causar a saída, a fuga de capital dos mais bem aquinhoados do nosso país, ela não é tão simples. Isso não poderia provocar um desequilíbrio, porque na realidade, como nós estamos falando de uma pandemia que é de nível global, obviamente quando acabar esse processo, essa primeira fase, nós teremos a fase econômica e haverá obviamente uma competição dos mercados por recursos que estarão distribuídos pelo mundo todo. E aquele que oferecer as melhores condições, inclusive a menor tributação, é aquele que conseguirá, em tese, pelo menos, agregar um maior valor de patrimônio. Nós poderemos perder vantagem competitiva. Vocês não veem isso dessa maneira? Nós podemos te afirmar que não existe um paraíso fiscal melhor do que o Brasil para os endinheirados. O Brasil, nosso sistema tributário, ele é tão injusto que os extremamente ricos no Brasil pagam muito pouco tributo. Então, nós não temos essa percepção de que esse imposto possa gerar esse tipo de competitividade em desvantagem para o Brasil. Inclusive, até mesmo porque as alíquotas propostas, elas são muito pequenas. Mas uma alíquota efetiva de 2,5% não é nada significativo. Mas, de qualquer forma, ela vai provocar, segundo previsão de vocês, entre 30 e 40 bilhões de reais de arrecadação, enquanto a desoneração dos pequenos e médios representaria apenas um gasto ou uma diminuição de receita de 20 bilhões, ou seja, essa suplantaria em quase o dobro do que foi dado à pequena e média empresa. É nesse sentido mesmo? Para você ter ideia do nível de concentração de renda no nosso país, essa medida, ela atingindo apenas quem é detentor de patrimônio acima de 20 milhões, ela representaria a tributação de 30 mil pessoas. Um universo de 30 mil pessoas, que significa 0,1% dos declarantes de imposto de renda e 0,15% do total da população brasileira. Ou seja, dessas 30 mil pessoas, arrecadaria-se de 30 a 40 bilhões com uma alíquota efetiva de 2,5%. Então, é uma medida que a gente tem de que realmente não atacaria, não afetaria o patrimônio dessas pessoas e eles poderiam, nesse momento, contribuir com o conjunto da sociedade. Alô? Voltamos aqui agora. Meu celular deu um sinalzinho aqui de bateria.
Acho melhor colocarmos aí. Vamos continuar. Agora, é claro que nós vamos ver esse debate fruir aí na sociedade, que eu acho que é um debate extremamente interessante, com posições antagônicas, e precisamos ver o que é melhor para a sociedade, certamente. Agora, a quinta medida, a proposta de vocês, é uma contribuição social em caráter temporário com alíquota de 20% sobre todas as receitas financeiras. Isso traria uma arrecadação de aproximadamente 60 bilhões, seria inclusive maior do que o imposto sobre grandes fortunas. Isso. Onde nós estamos buscando esses recursos? Justamente naqueles que têm a capacidade contributiva, são aqueles que têm investimento financeiro. Seja em fundos de DI, seja nos fundos do próprio governo, né, em todo tipo de receita financeira, 20% de incidência desse tributo, justamente. E tem também um limite de até 5 vezes o limite da tabela da isenção na tabela do imposto de renda. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são investidoras em ações, né, de empresas ou de fundos que têm nesse rendimento o seu sustento. Né? Tem aposentados que fizeram patrimônio durante a vida e que têm o seu sustento retirado desses investimentos. Então, para que haja um colchão de proteção a esses investidores que têm nesses investimentos a sua sobrevivência, essa incidência só passaria a ocorrer acima desse limite, que dá hoje em torno de 114 mil por ano. Isso não provocaria a mudança do rentismo nacional, talvez para o investimento em atividade produtiva. Talvez fosse interessante analisar que impacto que isso teria nessa medida, não? Exatamente, e não seria muito bom que isso ocorresse? Né? Em tese, eu posso até dizer que sim. O grande problema é que normalmente quem paga essas contas é a classe média, como bem lembrou aí a professora Gontijo, a quem eu mando um abraço pela sua assistência aí. Uma outra pergunta em relação ao imposto das grandes fortunas que eu achei interessante, foi uma pergunta que falou: não haveria possibilidade de migrar esse patrimônio para empresas offshore? Eu estou falando das grandes fortunas. Essa possibilidade no âmbito de grandes fortunas e de planejamento tributário, tudo pode ocorrer, tudo pode acontecer. Né? Obviamente que normalmente quando se paga imposto, as pessoas procuram se programar e se planejar para evitar, né, para diminuir essa carga. Mas pode ser uma possibilidade. Bom, então vamos ver como é que isso vai funcionar, não é? Agora, a sexta medida, que é uma medida assim que causa um impacto numa classe muito poderosa, que são os bancos e as empresas financeiras. Vocês pedem um acréscimo temporário de 15% sobre a contribuição social sobre o lucro líquido e de 4% na Confins para todas as instituições financeiras, não é isso? Isso. Como eu disse ainda há pouco, o sistema financeiro ele vem obtendo lucros extraordinários no Brasil ao longo do tempo, formando um patrimônio, né, espetacular. E nesse momento em que toda a sociedade precisa de um esforço extra de contribuição, nós entendemos que esse é um dos setores que podem contribuir bastante com o conjunto da sociedade com essa tributação, com esse pequeno aumento de tributação. Se você for analisar o lucro que os bancos vêm tendo, lucro líquido, após retirado todas as despesas, todo o lucro que sobra para distribuição, trimestralmente aqui no Brasil, esse lucro ele representa alguns bilhões. Então, uma contribuição que durante um ano vai significar 18 bilhões com 20 milhões, são 38 bilhões. Não chega a ser alguma coisa realmente que vá afetar a estabilidade desses bancos. Então, é um momento em que seria interessante a contribuição desse setor
efetivamente com o conjunto da sociedade. Já se diz que o banco é aquele que tenta lhe vender um guarda-chuva quando faz sol, mas quando cai as primeiras gotinhas de água, ele já toma o guarda-chuva de volta. A grande questão é que se esse incremento desse tributo acabaria provocando o que seria natural, o repasse dele para a sociedade, aumentando o custo e mantendo os bancos sempre no mesmo nível de lucro, o que oneraria mais ainda a sociedade e a atividade produtiva. Nós também estamos vendo problemas agora dos bancos criando muitas dificuldades para os créditos que estão sendo liberados pelo BNDES, pelas próprias medidas que o governo está adotando e que sai do governo, mas não chega na ponta. Esse é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando e que nós precisamos, de qualquer forma, analisar a posição dos bancos de uma forma muito fria nesse momento de crise. Embora tenhamos que entender que isso é um sistema que precisa funcionar bastante redondo. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Caberia aos órgãos de controle, ao Banco Central, aos órgãos, aos instrumentos de controle que o governo dispõe, para que não permitisse esse repasse, porque vai se tirar de um lado e se cobrar de outro, né? E também num momento desse de tamanha dificuldade, desde que surgiu o primeiro caso no Brasil, aí, já há alguns meses, até hoje, já tivemos o fechamento de inúmeras empresas com a perda de milhares de empregos. Ou seja, também não vai ser um ambiente de negócio, até para os próprios bancos, emprestarem ou tentarem tirar de volta esses recursos que serão agora, que possam ser arrecadados com essas contribuições, com esses aumentos aí, até porque a própria sociedade, o ambiente econômico não vai estar favorável a que se haja esse repasse com facilidade. Mas é uma questão que a gente precisa examinar, inclusive a posição e a função dos bancos. Porque, inclusive, a questão constitucional que toda propriedade tem que ter uma função social. E os bancos são propriedade privada e a gente precisa ver qual seria a função social que eles deveriam implementar nesse momento de grande convulsão dessa crise, provocada por essa crise sanitária, que a gente não sabe ainda quais são as repercussões econômicas nessa segunda onda que virá e que virá. Isso a gente não tem a menor dúvida. Precisamos ver qual é o efeito dominó e em cascata do que vem pela frente. E agora vem as medidas que talvez sejam um pouco mais polêmicas, não é? Sobretudo a oitava, a nona e a 10ª. Mas vamos pela a 7ª agora, que é uma contribuição social, imposto sobre a operação financeira ou um imposto da exportação em caráter temporário com alíquota de 10%, incidente sobre os contratos de câmbio de exportação fechados acima de 4,45. Isto. Da mesma forma, esse é o pensamento oposto àquela desoneração lá, a fixação da taxa de câmbio para importação. Da mesma forma que não seria justo o governo ter um aumento de arrecadação em cima de uma variação extraordinária do câmbio, também não é justo que esses segmentos que atuam na exportação e que estão realmente conseguindo manter a sua capacidade de produção e de receita, eles se beneficiem do oposto, ou seja, dessa supervalorização do câmbio. E como existem empresas que, para poder exportar, elas também importam, então na importação essa empresa já está tendo um certo favorecimento com a fixação do câmbio lá no patamar de dezembro de 2019. E ainda, essas empresas elas contribuiriam no saldo, ou seja, pegaria o valor dos contratos de exportação, subtrairia o valor dos contratos de importação, então sobre essa diferença é que incidiria os 10%. Ou seja, setores como o agropecuário, por exemplo, além de estar havendo um aumento na exportação em volume, ainda tem esse ganho de taxa de câmbio. Então é um momento desses setores também que estão se beneficiando dessa situação com a exportação, também contribuírem com o conjunto da sociedade,
com essa participaçãozinha aí de 10% em cima do câmbio que flutuar a partir de 4,45. Ele retornou esse patamar de 4,45, automaticamente cessa essa contribuição. Obviamente que esse câmbio aumenta a competitividade das exportações brasileiras. Esse incremento do tributo não provocaria uma redução dessa competitividade, o que seria também extremamente importante para a retomada do crescimento e o próprio processo de recuperação econômica que será necessário pós-pandemia. Esse, na realidade, poderia ser um imposto que provoca o efeito contrário ao que está sendo planejado ou desejado? Não, porque os contratos eles continuarão sendo fechados pelo câmbio flutuante. Nós não estamos interferindo na flutuação do câmbio, no valor do dólar. Os contratos continuarão sendo fechados ao câmbio de 5,50, 5,60, 5,70, já chegou a 5,80. Então, esse benefício, a indústria nacional, o exportador nacional, ele continuará tendo nos seus contratos de exportação. O que a gente está querendo é simplesmente que essas empresas contribuam com um pouco desse ganho cambial, extraordinário cambial. A competitividade ela vai continuar sendo favorável ao país com o câmbio nesse patamar que está hoje. Nós não estamos interferindo no câmbio de negociação, apenas esse percentualzinho de contribuição em cima desse ganho extraordinário com essa oscilação que está tendo nesse momento. Mas muitas empresas que poderiam entrar no mercado de comércio exterior, e nós estamos falando de comércio exterior, num grupo que são os nossos assistentes, que é muito caro o comércio exterior para a gente. Nós queremos que ele aumente cada vez mais, porque isso é importante para a nossa comunidade, e obviamente que existem muitos players que poderiam estar no comércio exterior e não estão por falta de competitividade, pela alta tributação brasileira, pela série de outras questões secundárias do próprio, da estruturação econômica e social do Brasil, que faz com que o nosso produto seja um pouco caro em relação a outros países. Esse câmbio acaba provocando a possibilidade desses novos entrantes no mercado e essa tributação acaba ferindo de morte essa necessidade ou essa possibilidade. Olha, se esses empreendedores que pretendem entrar ele está momentaneamente supervalorizado, né? A nossa moeda está extremamente desvalorizada, será um grande erro se apostar nisso, porque esse câmbio, a tendência é que, passada a pandemia, ele retorne aos patamares normais, pode não voltar ao que era antes, mas dificilmente eles se manterão nesse nível. Então, se a empresa quer entrar agora porque está favorável, o câmbio está bom, nesse valor de câmbio eu consigo concorrer. No momento em que ele voltar para o patamar normal, natural, essa empresa vai estar fadada a sair novamente desse mercado. Ou seja, é uma coisa que vai gerar muito debate ainda pela frente, mas eu ainda quero examinar as outras propostas, porque são bastante interessantes, e essas sim, agora são um pouco mais polêmicas. A oitava, nós estamos falando de empréstimo compulsório de 15% sobre os lucros e dividendos distribuídos em 2020 de empresas com faturamento anual superior a 78 milhões de reais. São as grandes empresas. E aí eu já faço uma pergunta junto disso, que essa tributação adicional não tiraria recursos dessas empresas que terão que investir para poder sobreviver à crise? Bom, eu até fiz uma pequena confusão que eu quero corrigir agora, quando eu falei lá que o IGF, a maioria dos países tem essa tributação, e dei como exemplo a Estônia, aquele exemplo serve para essa situação aqui. Perfeito. A distribuição de lucros e dividendos, que no Brasil já teve, né, até 1996, depois retirou-se, e que agora esse empréstimo compulsório incidente de 15% sobre o lucro auferido em 2019 e distribuído em 2020 das empresas com faturamento superior a 78 milhões, visa justamente fazer com que se tenha um pouco de tributação sobre o lucro, sobre a distribuição desses lucros, que no Brasil não tem.
como eu disse no exemplo, na OCDE apenas a Estônia não pratica, e a nível de grandes economias apenas o Brasil que não faz essa tributação. Olha, não entendemos que vá prejudicar, no caso, o funcionamento das empresas, até porque essa medida ela tem uma função extrafiscal. Qual seria? A partir do momento em que existe a tributação da distribuição de lucro, pode ser que essa empresa opte por não distribuir esse lucro e reinvista esses valores na própria empresa. Ou seja, ajudando a que a economia passe, ajudando ao movimento da economia nacional para que a gente consiga ultrapassar esse período. Ou seja, a nossa visão é de exatamente que isso torna-se ela possui uma função extrafiscal justamente de reinvestir esse valor que seria distribuído na própria atividade da empresa. E aí vem a outra medida que é também ligada e muito parecida a essa, que é o empréstimo compulsório com alíquota de 25%, incidente sobre os lucros e dividendos remetidos ao exterior em 2020. Também o mesmo princípio. O mesmo princípio. Para aqueles empresários, para aquelas empresas com sede no país, uma tributação de 15%. Para aquelas empresas que têm a sede fora do país e que exploram o seu negócio aqui no Brasil, então essa tributação um pouco maior, de 25%, justamente para que quando ocorra essa remessa ao exterior, se contribua com essa distribuição, né, com essa remessa em 25% sobre o lucros e dividendos. E também tem essa característica extrafiscal. Também pode ser que essa empresa opte por, ao invés de remeter esse lucro, investi-lo aqui no país, nas empresas que aqui estão localizadas. Agora, todas essas medidas que envolvem o empréstimo compulsório, ele prevê que isso seja devolvido num determinado espaço de tempo. Mas me parece que a devolução desses recursos, ele não geraria lucro, seria apenas uma reposição inflacionária. Só que, se isso não ocorre, significa que o Estado fica manipulando, obviamente, no sentido de utilização desses recursos, e a sua devolução a posteriori provoca um prejuízo ao seu dono, caracterizando não como empréstimo compulsório, mas, na realidade, como uma captura desses recursos para sempre. Para não falar a palavra confisco, porque confisco deixa advogado assim um pouco nervoso. A experiência que nós temos com o empréstimo compulsório no país, ela realmente não é uma experiência boa. Nós já tivemos situações de empréstimo compulsório no passado, em que acabou-se, no final, virando essa palavra que o senhor acabou de dizer, né, um confisco. Mas nós entendemos que, em sendo uma situação em bases legais, com a real intenção de devolver, isso seria simplesmente um fôlego para a nossa economia nesse momento, um reforço de caixa, com a devolução prevista para 2022, ou seja, um espaço aí de fôlego de 4 anos e devolvido em 4 anos, ou seja, teríamos aí um prazo de 8 anos para devolver esses recursos, corrigidos monetariamente. Por que não incidir juros? Porque aí corresponderia à emissão de títulos da dívida pública, ou seja, não teria esse efeito do empréstimo compulsório. Poderia se tomar um outro rumo que não o empréstimo compulsório. Então, o empréstimo é realmente um empréstimo numa situação emergencial para que se passe esse período e, posteriormente, depois de 4 anos, comece-se a devolver e devolva integralmente em mais 4 anos. O problema é a palavra compulsório. E nós estamos já quase chegando ao final de nossa live, vai acabar a qualquer momento, e tem a última medida, que é uma medida que eu gostaria de discutir. Pena. Um papo interessante, que é a alteração, por resolução do Senado, da alíquota máxima do Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, ITCMD,
para 30%. Aí eu queria fazer uma complementação para que haja uma resposta, porque nós estamos tendo um período onde, por causa da crise, nós estamos vendo com grande infelicidade um aumento significativo da morte de pessoas no Brasil. Nós teremos aí, na realidade, uma série de famílias sendo prejudicadas por parte dos seus provedores, pessoas mais velhas, e a gente sabe a importância dos mais velhos na manutenção da sociedade, sobretudo do mais pobre. Quando nós estamos vendo que a população, a sociedade sofre com a morte, a implementação de uma medida tributária que aumenta o custo ou a carga tributária no imposto de transmissão, isso não é aquela coisa, tipo assim, na queda logo depois da queda vem o chute, para lhe perguntar e deixar um pouco mais concreta essa pergunta, seria muito mais danoso para a sociedade. Essa discussão ela tem que ser feita no âmbito da reforma tributária estrutural como um todo. Mas no Brasil, como nós já dissemos, até pelo sistema tributário que nós temos, se tributa muito pouco o patrimônio. 4%, que é a média da tributação hoje no país, em comparação a países desenvolvidos, é muito pouco. Voltamos aqui. Voltamos. As pessoas... Só um minutinho. Deixa eu ajeitar aqui novamente essa bateria. Ok. Perdão. As pessoas elas formam um patrimônio... Sim. Voltamos. Sim. As pessoas elas trabalham e, obviamente, que formam patrimônio. E a contribuição... Eu acho que estou fora, né? Não, tô lhe ouvindo, Tô? Mas eu não... Bom, vamos tentar continuar enquanto você estiver me ouvindo aí. Vou ter... Perfeito, perfeito. Tem realmente um problema aqui com a bateria. Mas vamos lá. Pois não. Vamos até enquanto der. Perfeito. O que se pretende é aumentar a possibilidade dos estados implementar ou não um percentual maior nessa transferência de patrimônio, herança e doação. Ao pagamento de 30%, aumenta-se essa discricionalidade para que cada estado, de acordo com as suas condições, possam cobrar ou não. Tanto que hoje, essa contribuição máxima, e isso é estabelecido por resolução do Senado, por isso a nossa proposta, porque ela é de mais imediata, ela é de mais facilidade de implementação, ela é até 8%. E dos estados praticam 4%. Não significa que aumentar esse limite para 30% estará automaticamente aumentando para 30% essa tributação. Países como o Chile, aqui nosso vizinho, tributam em 25% esse patrimônio. Estados Unidos, 40%, ou seja, nos países desenvolvidos, o patrimônio, parte do patrimônio que se forma, ele se reverte também para a sociedade. No país, aqui no Brasil, nós temos, infelizmente, por se tributar muito o consumo e pouco o patrimônio e renda, a gente tem essa cultura de patrimônio pessoal e esse patrimônio é meu, não divido com ninguém, não divido inclusive com o Estado, que muitas vezes me ajudou a formar esse patrimônio com benefícios fiscais, com isenções, com estrutura, ou seja, tudo que eu utilizei na minha empresa que adveio do Estado, eu somo ao meu patrimônio pessoal e quando eu parto dessa para, se Deus quiser, uma melhor, isso fica para os meus herdeiros e a sociedade acaba que não usufruindo desse esforço que o país fez para o desenvolvimento dessas empresas, inclusive. Nós analisamos todas essas medidas, chegando ao final, eu tenho uma última pergunta, e obviamente a pergunta que eu quero fazer a maior provocação possível, aproveitando sua inteligência para essa resposta.
é a seguinte, eu tenho um receio nessa última medida, porque ela pode ser muito nociva para a sociedade, na minha opinião, obviamente analisando a princípio. Mas a minha última pergunta é a seguinte, todas essas medidas elas são focadas na atividade produtiva, mas nenhuma delas foi focada na renda da pessoa física. Obviamente que a renda do privado está sofrendo enormes baques em relação à própria pandemia, mas não há nenhuma medida de tributação daqueles que têm emprego garantido e permanente, que são os funcionários públicos, e eles recebem pela arrecadação da própria sociedade. Não deveria haver dessas pessoas que são funcionários públicos uma contribuição, uma devolução à sociedade, uma vez que eles têm emprego garantido, renda garantida e nenhum impacto de redução em relação aos seus ganhos. Essa é a minha maior provocação a essa noite. Ótima provocação, e eu espero que a minha bateria consiga me completar, me permitir completar a resposta. Os servidores públicos, de uma maneira geral, eles já contribuem no imposto de renda da pessoa física, por exemplo, com a alíquota máxima de 27,5%, a partir de R$ 4.500, R$ 4.600 de rendimento. Ou seja, 27,5% de imposto de renda já é uma alíquota bem significativa. E recentemente teve ainda o aumento da previdência, da contribuição previdenciária, de uma alíquota efetiva aí em torno de 16%, podendo chegar a 19%. Ou seja, 16% ou 19%, mais os 27,5%, o servidor público ele já está dando a sua contribuição. Dentro desse aspecto de justiça fiscal, no Brasil, como não existe a tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, um grande empresário que tem aí uma distribuição de lucros no final do ano, vamos esquecer aquela questão de que já foi tributado na empresa, porque um dos princípios da contabilidade é que não se confunde patrimônio de empresa da pessoa jurídica com o patrimônio da pessoa física. Ou seja, ao se distribuir 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões para a pessoa física do sócio, é isento de imposto de renda.